Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e com saúde. Bom, vamos lá. Nós fizemos uma divisão inconstitucional com alguns professores, não é? Até porque me foi dada a missão, por mim mesmo delegada, de, além de tudo, trabalhar com o constitucional e ter de orientar na estruturação e pedagogia e divisão de todas as outras matérias de analista de promotoria. Então, não sei se sabem, mas eu fiz minudentemente uma pesquisa de tudo que a última prova pediu, IBFC, e a última prova da VUNESP, em 2010, sobre o concurso de analista de promotoria, ok? Eu tinha até uma aula pronta, já do artigo 6º, 7º, parte de direitos políticos e tal. Porém, os professores nessas aulas e eu mesmo nos estendemos demais. Se eu reproduzisse esta aula aqui, teria meio que uma divergência entre o estilo dado agora e aquela aula reproduzida. Então, novamente vou trabalhar com vocês os pontos, mas respeitando os limites de tempo, haja vista a divisão das matérias, dos pontos da matéria com outros colegas. Sempre lembrando que esta prova é perigosa, tendo em conta que boa parte dela é textual, mas muito dela, mais de 90% dela, seja comparando 2010 ou comparando 2013. O que é meio chato, porque às vezes a gente quer aqui detonar em explicações mais difíceis, mas a prova não chega tanto. Porém, é uma prova que exige que seja bacharel em Direito. Então, a mim me parece correto nós trabalharmos com um conceito um pouco mais aprofundado do que normalmente trabalhamos. Tem uma notícia, nos direitos sociais, que nós vamos trabalhar aqui, do 6º ao 11, e também alguns espalhados pela Constituição, algumas notas introdutórias do ponto de vista do direito constitucional e doutrinas mais, vamos dizer assim, cobradas em prova de nível superior, é importante, mas meio que como um chá de cautela, tá bom? Vamos lá, pessoal? Sem mais delongas, a primeira coisa que eu tenho para mostrar para os meus amigos aí de casa, todo professor tem essa mania aí, professor, de olhar onde está estudando, o título, claro. Veja, nós estamos estudando direitos, olha aqui, ó, direitos e garantias fundamentais. Aqui, ó, direitos e garantias. É o título que nós estamos estudando. Ah, é verdade, professor. Quem deu a parte de direitos e deveres, artigo 5º, foi outro colega, enfim, mas estamos dentro do título. Isso é importante saber, porque direitos e garantias é um rol maior que comporta o artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos, que comporta o capítulo 2 que nós vamos estudar agora, direitos sociais, que vai do 6º ao 11, nacionalidade, capítulo 13, capítulo 3, o capítulo 4, direitos políticos e partidos políticos, por sua vez, no capítulo 5. Vai ali do artigo 5º ao 17, a ideia aqui de direitos e garantias fundamentais. Veja que houve uma prova certa feita que questionou justamente se o aluno conhecia essa divisão. Nós sabemos que para se alterar uma Constituição, somente por um processo mais dificultoso, mais árduo. A isso chamamos para isso chamamos, nós temos a Constituição, né, que é considerada uma Constituição rígida. Claro, haja vista que nela nós temos cláusulas pétreas, petrificadas, que nem mesmo por emenda, veja, para alterar uma Constituição só por meio de emenda. Uma lei pode ser alterada por outra lei. A isso nós caracterizamos então a rigidez constitucional e que tantas consequências derivam dessa rigidez. Por exemplo, supremacia, rigidez, controle da constitucionalidade. Qualquer lei feita em dissonância com o texto constitucional está frontalmente contra a Constituição
E isso pode levar ao controle de constitucionalidade, seja ele qual for, se for, por exemplo, repressivo, por meio de uma ADIM, retirar essa norma jurídica do mundo porque houve ali um conflito. E uma vez uma prova perguntou, ora, mas nós temos cláusulas pétreas. Sim, não será objeto de deliberação uma proposta de emenda tendente a abolir, nós sabemos, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. E aí, perguntava que era cláusula pétrea todos os direitos e garantias fundamentais. Não, se eu falar que cláusula petrificada é direitos e garantias fundamentais, eu estou falando então que isso tudo é cláusula pétrea, quando na verdade não o é. Olha, então cuidado que aqui não fala isso no 60, fala direitos e garantias individuais, lá no artigo 5º e até mesmo fora de lá. Mas enfim, não, esse foi apenas um conceito fluido que eu gostaria de passar com os senhores. Algumas notas importantes. Eu não vou apenas reproduzir o que está aí escrito, mas se falhar ao ler inteiro, deixei para vocês um material aí, meio que cautela, né? Caldo de galinha e cautela diz que não faz mal, então é melhor deixar. Mesmo sabendo que, pode ter certeza, quer detonar essa prova de analista de promotoria, preste atenção nas aulas, faça simulados, se houver dia D, faça dia D, acima de tudo, leia a legislação. Professor, vocês deixaram uma apostila gratuita para nós? Pois não, tem quase 800 folhas. Houve uma primeira versão, houve um erro, nós colocamos de novo, está lá no site. Logo no banner principal do curso Analista de Promotoria, tem a apostila lá. Pega a parte de constitucional, leia de cabo a rabo. E depois você faça as provas anteriores desse concurso e você vai me dizer se valeu a pena ou não. Direitos sociais, eles foram inseridos no texto, né? Opa, deixa eu até arrumar aqui, ó. Deixa eu arrumar, volta aqui para mim, ó. Tem um erro aqui, ó. Foram inseridos no texto constitucional, Constituição de 34, volta lá, sobre a influência da Constituição Alemã de 19. Isso é importante. Gente, é muito interessante observar, quando o professor conversou com vocês, ou quando conversará, ou quando na faculdade, lembra dos direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração? Hoje se diz que nem tecnicamente geração poderíamos falar, posto que uma geração daria uma ideia de morte de uma para a renascença de outra. E quando, na verdade, o que existe são facetas. Então, tecnicamente, seria melhor dizer, ao invés de geração, muitos livros assim o fazem, usa-se a palavra dimensão. Ora, se no primeiro momento o professor sempre lembra como? Gente, vem para a lousa. Como é que os professores lembram, hein? Como é que os professores lembram a gente? Que a gente fala em direitos de primeira, de segunda e de terceira. Quais são as palavras, hein? Liberdade, igualdade e fraternidade. Não é assim que a gente lembra de gerações de direitos? Ah lá, liberdade, igualdade e fraternidade. Agora vem para cá. Se no primeiro momento, o que nós queríamos do Estado é o quê? Deixa-me em paz, Estado. Deixa-me em paz, eu, indivíduo, não é? Primeira geração, dimensão, liberdade. O artigo 5º, por exemplo, se insere claramente ali. Mas depois verifica-se que entre o fraco e o forte, a liberdade oprime e a lei liberta. Passa-se então a exigir do Estado, ou a pedir do Estado, uma intervenção para que se tenha justiça. Com isso, a gente começa a ter o quê? Um movimento dos direitos de segunda geração ou dimensão. Assim, exige-se do Estado, pessoal, aquilo que a gente chama de um benefício, né, em relação aos indivíduos, para que nós pudéssemos reduzir as desigualdades, né, para que pudéssemos ter a inserção desse indivíduo no seu meio social,
Preparem então os senhores para a seguinte ideia. Passamos de direito de liberdade para direito de igualdade. Igualdade, segunda geração, dimensão. Onde entram os direitos sociais? Nas prestações, as primeiras prestações, ó, liberdade, primeira geração, eram liberdades negativas. Segunda geração ou dimensão, igualdade, passa a ser liberdades positivas, exigidas do Estado. Por isso se diz que os direitos sociais se encontram em segunda geração ou dimensão, precisando, exigindo aí uma prestação positiva do Estado. Beleza? E aí você se lembra bem que quando um direito cabe a uma titularidade, não apenas a uma pessoa, né? Por exemplo, o meio ambiente, saudável, vai se falar em direitos de terceira geração ou dimensão. Mas aqui, apenas para relembrar, o colega aqui na faculdade talvez não tenha estudado ou faz tempo que estudou isso para relembrar, não é verdade? Para mim não importa se o sujeito é bacharel ou não. Todo mundo tem o direito de esquecer um ponto do que foi dado na faculdade, ou faz tempo que não atua nisso, é advogado trabalhista, não atua tanto na parte constitucional hoje, ou é penalista, enfim. Tá bom? Então, desculpe, mas de vez em quando a gente vai, esses conceitos mais simples, a gente vai renovando para os senhores. São prestações positivas. Aqui, ó, são direitos que dependem da intervenção estatal, se realizam por execução de políticas públicas destinadas a justamente dar amparo e proteção social aos mais fracos, os mais pobres, aqueles que não dispõem de recursos para possam viver dignamente. Importante isso, não é? Nós vamos verificar o seguinte, se por um lado o Estado tem de implementar políticas públicas a fim de atender essas prestações positivas, pessoal, não dá para fazer sempre o que a gente quer. E vocês vão ver que o Estado, de alguma forma, ele tem de ter o quê? Um limite para conseguir dar aquilo que as pessoas querem no sentido de auxílio social. Porque senão fica inviável. É como se seu filho falasse, pai, eu quero um videogame. Aí você fala, legal filho, eu vou te dar um Atari. Você fala, talvez pessoas aí de casa não saibam que seja um Atari. Aqui no estúdio, os velhinhos sabem, porque são velhinhos, né? Professor, eu sou velhinho e estou rindo aqui na minha casa. Então, veja, hoje qual seria o videogame hoje? Sei lá, o PlayStation 19, nem sei mais em que número está. Então, imagina que você fala o seguinte, filho, deixa eu te explicar que se você fosse um indivíduo e o papai fosse o Estado, eu entendo que é necessário essa implementação, né, desse direito para você. Mas existe uma cláusula, filho. E o filho, que cláusula, pai? A cláusula da reserva do possível. A cláusula da reserva do financeiramente possível. Essa ideia pueril que eu estou brincando aqui com ela é importante. Vocês vão verificar que a implementação de políticas públicas, ela encontra limite e nessa tese da cláusula da reserva do possível. Claro que o Estado não pode se esconder como o papai sempre, ou todo ano, dá um videogame de terceira geração para o filho. Já estamos na 10ª geração e você continua dando um Atari para o moleque. Então, vai chegar uma hora que o Estado também, ele não pode simplesmente se esconder, né, aos ditames, às prestações, por conta simplesmente da reserva possível. Mas vamos falar dela já. Bom, então, como nós estamos percebendo que houve uma mudança de primeira para segunda geração, a gente poderia dizer, como está escrito aí na última linha, ó, historicamente podemos buscar no Estado liberal, né, na crise do Estado liberal, a origem dos direitos sociais para um Estado social. Bacana, bacana. Bom, observar também que, inseridos lá no capítulo 2, título 2 dos direitos sociais, deixa claro que tais direitos estão escritos no artigo 6º ao 11. Claro, podem ser localizados também no artigo 8º e 193, enfim. Artigo 7º, nós vamos estudar alguns incisos, porque fala dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais e, diga-se de passagem, direitos que podem ser estendidos aos domésticos e, por força do artigo 39, parágrafo 3º, também aos servidores. Volta e meia, a prova gosta de fazer isso. Perguntar direitos dos trabalhadores urbanos e rurais que podem ser estendidos aos domésticos. Ok, vamos lá. Primeira importância de ler o artigo 7º, nós vamos ver, ó, olha aqui, ó. Lá fala-se em lei complementar, logo no artigo 7º. Deixa eu mostrar aqui o artigo 7º para a galera. Aqui, ó, artigo 7º, aqui, ó.
ou artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Né? Você pode ver que o artigo 7º, ele vem com vários direitos sociais que estão aí e tal, e um deles, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Aliás, deixa eu ver com a galera, tá aberto aquele outro documento aqui meu? Peraí, deixa eu ver aqui, não precisa mexer não. Peraí. Esse aqui, ó. Eu já pego aqui. É que eu acho que o caput do artigo 7º da Constituição, onde fala são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que é um rol exemplificativo, não apareceu. Então, deixa eu ver se eu cato ele aqui e já deixo para a galera. Espera aí. Exemplificativo. Cadê? Aqui. É esse aqui, ó. Espera aí, pessoal. Pronto. Deixa eu já colocar aqui. Antes do artigo 7. Pronto. Pronto. Me perdoe pela demora. Aqui, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Esse rol, já por excelência a gente vê, são direitos além de outros, então esse rol ele é exemplificativo, ok? O rol dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais é exemplificativo. E logo no primeiro inciso, ele fala da relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária sem justa causa, nos termos de lei complementar, que vai prever aqui indenização, dentre outros direitos. Uma primeira observância, vocês sabiam que nós temos lei complementar, lei ordinária? Aliás, o artigo 59 da Constituição traz várias espécimes legislativas. A emenda constitucional, a lei complementar, a lei ordinária. Toma cuidado. Quando é uma lei, nós sabemos que está abaixo da Constituição. Claro, professor. Muito bem. Então você tem aqui, no topo do ordenamento jurídico, a Constituição. Em vários momentos a Constituição fala, tal direito será exercido por lei. E quem vai fazer essa lei é aqui embaixo, pelos legisladores, não é? Que pode ser uma lei ordinária ou uma lei complementar. Todo mundo sabe disso. Todo mundo também sabe que não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Existem campos específicos de atuação. Mas cuidado, a feitura, o procedimento de uma lei complementar é mais árduo, mais dificultoso do que comparado com uma lei ordinária, ok? Primeira coisa, tem de ter maioria absoluta, tal, vocês vão ver. E a maioria simples na lei ordinária. Agora, como saber quando a Constituição quer lei complementar ou quando ela quer lei ordinária? É fácil. Se a Constituição só falar nos termos de lei, é lei ordinária. Lei específica é uma lei ordinária para o caso. Lei complementar, ela exige que seja lei complementar. Portanto, como você vai ficar sabendo de vários casos? Não precisa saber de todos. Tente lembrar dos casos em que se exige lei complementar, porque o número é menor, então vai por exclusão. Por exemplo, o artigo 1º em nenhum caso pede lei complementar, nem o artigo 2º, nem o artigo 3º, nem 4º, tampouco em qualquer dos 78 incisos do artigo 5º da Constituição Federal é exigida lei complementar. O primeiro caso que se exige lei complementar também não é no artigo 6º, vem aí no artigo 7º da Constituição. Primeira observação que eu faço, então, para os amigos aí de casa. Vamos voltar mais ali nas notinhas que eu separei para vocês. Vamos lá? Deixei já avisado da lei complementar, eficácia do artigo 7º, inclusive a eficácia disso, né? Não ficou condicionada à referida lei? Então, mas nós temos lá o artigo 10 da DCT, que você vai dar uma lida e vai ver que se resolveu pelo artigo 10 da DCT, ok? Onde lá fica escrito até que seja promulgada a lei complementar, a que se refere ao artigo 7º, fica limitada a proteção, aumento de 4 vezes a porcentagem no artigo 6º, tal. Importante também saber que existe uma súmula vinculante
no que se refere à questão de salário mínimo, mas já eu vou conversar com vocês. Como assim, professor? Vamos lá. Lá no artigo 7º da Constituição, você tem um dispositivo que fala assim, ó, aliás, todo mundo se assusta com ele, porque diz que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, um salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades vitais básicas, né, a de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajuste periódico que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer fim. Trata-se de uma norma programática, um fim a ser atingido, claro. Mas existe uma questão interessante. Uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Claro que nós já vimos até a decisão do Supremo falando que pode ser usado na fixação de indenização. Porém, essa súmula é importante. E como ela é uma súmula vinculante, vocês devem saber bem disso. E se não sabem, vá ao artigo 103 e saiba que uma súmula vinculante não cabe ao juiz de primeiro grau dizer se aceita ou se não aceita. Súmula vinculante é de obrigatória observância pelos juízes e tribunais, ok? Quem faz súmula vinculante é Supremo Tribunal Federal, não é STJ não, ok? Não é outro tribunal. E existe também a súmula vinculante que muito me chama a atenção, porque diz que pode ter remuneração inferior ao mínimo. Olha lá, para os praças, prestadores de serviço militar, o inicial, veja que pode ganhar até menos, né? Veja, o cara que é praça, realmente, ele está abaixo da linha do mínimo, né? Olha aí, tá bom? Bom, cláusula da reserva do possível, um texto aí razoável que eu coloquei do informativo do 345 do Supremo para vocês. A realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, além de caracterizar-se pela gradualidade do seu processo de concretização, depende em grande medida de um inescapável vínculo financeiro, subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado. Lembra do filho falando para o pai sobre o videogame? De tal modo que comprovada objetivamente a incapacidade econômica e financeira da pessoa estatal. Desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Então, sabemos que existe a necessidade da implementação dos direitos sociais e tal, porém, de outro lado, de outra banda, temos de observar também a cláusula da reserva do possível ou do financeiramente possível, como o Supremo já destacou. Por fim, ressaltou-se a possibilidade do Poder Judiciário. Veja que interessante essa decisão. Uma vez eu li essa decisão, gente, e caiu na prova da Receita Federal, uma prova dificílima da área fiscal que a gente costuma dar aula. Ressaltou-se a possibilidade do Poder Judiciário excepcionalmente determinar a implementação de políticas públicas definidas pela própria Constituição. Veja, não é o Judiciário que implementa políticas públicas. Porém, sempre que os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos políticos, jurídicos, de modo a comprometer com sua missão, eficácia, integridade, direitos sociais e culturais impregnados, mas de estatura constitucional, poderia, então, falarmos de um poder judiciário entrando numa área que não é dele, entre aspas, mas para implementação de políticas públicas. Caiu assim na prova, em que pese não ser de regra trabalho do judiciário, o judiciário pode excepcionalmente trabalhar na possibilidade de implementação de políticas públicas. Foi isso que caiu numa prova muito interessante da Receita. Pessoal, agora vamos falar de uma coisa interessante. Vocês já viram aqueles alpinistas, né? Sei lá, com aqueles aparelhos lá, né, com aquelas cordas lá, que eles vão subir aqueles penhascos malucos e tal. Você sabia que é utilizado uma expressão lá, efeito cliquet, ou não cliquet, ou effect cliquet, que é utilizada justamente por esses alpinistas. E para quê? Olha que interessante essa colocação. Eu até coloquei para vocês a origem disso. Define um movimento que só permite ao alpinista ir para cima. Até onde ele chegou, ele subiu lá, sei lá, 30 metros. Então, esse efeito só permite subir. Então, a origem é trazida para nós para dizer o seguinte, não podemos
retroceder. Assim como os alpinistas que já foram até tal lugar, esse efeito cliquê, usado em direitos sociais, ele significa o quê? Uma vedação do retrocesso. Isso é importante. As conquistas de até agora, opa, não vamos retroceder. Por isso, pessoal, essa questão que está em voga agora da terceirização do projeto de lei que estão a votar, ela pode ter, inclusive depois de votada e virar lei, ela pode ser questionada em sede de controle de constitucionalidade, e a mim me parece que vai acontecer, justamente porque, no meu sentido, no meu pensar, ela fere o princípio em questão, em tela, que é ter uma vedação ao retrocesso. E, para mim, direitos dos trabalhadores estão sendo atacados e que já foram conquistados. Vamos lá? O princípio da vedação do retrocesso, também denominado proibição da contra-revolução social ou da evolução reacionária por Canotilho, destaca, uma vez atingidos os direitos sociais e econômicos, possam eles constituir uma garantia. Olha lá, a expressão cliquet, utilizada pelos alpinistas, já falamos, a origem da nomenclatura em âmbito jurídico é francesa, de onde a jurisprudência do Conselho Constitucional reconhece que o princípio da vedação do retrocesso se aplica, inclusive, em relação aos direitos de liberdade, no sentido que não é possível a revogação de uma lei que protege as liberdades fundamentais sem substituir por uma outra que ofereça garantias aí equivalentes. Pensa-se, contudo, que apenas no caso de retrocesso social que o Estado brasileiro abriria mão de conquistas sociais já atingidas. É que a justificação da reserva do possível não prosperaria. Olha que interessante isso. As conquistas sociais têm efeito de catraca, efeito cliquê, não podendo retroceder, conforme defendeu o português Canotilho em sua primeira edição da obra. Ok? Olha aqui, ó. Veja uma questão paulada, uma questão de gente grande, numa prova de juiz do trabalho da 9ª região. Veja o texto. Por este princípio, que não é expresso, mas decorre do sistema jurídico constitucional, entende-se que uma lei, ao regulamentar um mandamento constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser arbitrariamente suprimido, diz a questão de prova. O que se veda é o ataque à efetividade da norma que foi alcançada a partir de sua regulamentação. Assim, por exemplo, se o legislador infraconstitucional deu concretude a uma norma programática, aquela que visa atingir efeitos futuros e tal, o artigo 3º da Constituição, são objetivos da República e tal, norma programática, ou tornou viável o exercício de um direito que dependia de sua intermediação, não poderá simplesmente revogar o ato legislativo, fazendo a situação voltar ao estado de omissão legislativa anterior. Texto do professor e hoje ministro Luiz Roberto Barroso. O direito constitucional à efetividade de suas normas. Bom, o princípio que trata o texto, qual é, pessoal? Muito fácil. É a efetividade normativa? Não. É legalidade, programaticidade, vedação retrocesso ou da não omissão? Claro que é o da vedação do retrocesso. Tá legal? E agora sim nós vamos ler, já deu o quê? Quase 27 minutos só nesse apanhado. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, tomar uma aguinha, e aí nós vamos bater papo rápido, um papo reto do 6º, 7º, 8º. E no 7º eu tenho de falar do que da emenda 72. É tanta coisa para falar, mas eu tenho de escolher. Porque se eu quisesse dar aula do jeito que eu quero, a gente ia ficar aqui umas 4 ou 5 horas. Seria legal, mas não tem como. Então fica já o meu convite. O dia que aparecer um curso longo de constitucional, faça, para não ter de correr atrás quando só tem edital. É assim que a gente tem no NEAF os primeiros aprovados, ok? Pessoal, cafezinho, dá tempo de você ir ao banheiro, ir à geladeira, ver se tem alguma coisa lá para comer, apesar que você já foi agora há pouco. Vamos lá? Daqui a pouco a gente volta.